uma régua de luz, e se contorcendo o conteúdo patrocinado Kazin, que havia balançado sua massa para o lado, encontrou menos resistência do que esperava e observou estupefato quando Vandaliel foi lançado voando. Eleanora, Basdia e Kashia também observaram enquanto ele rolava pelo chão. Ah, isso foi surpreendente, disse Vandaliel, levantando-se rapidamente do chão. Oh, o que você quer dizer com isso foi surpreendente, você está bem? Kazin perguntou. Vandaliel-sama, você machucou suas costas? Kazin, Eleanora e Kashia correram apressadamente em sua direção. Mas Vandaliel não estava tossindo. Ele se levantou rapidamente. Não há problema, disse ele. Fiquei um pouco surpreso. Ele não recebeu um único arranhão, e embora sua armadura e escudo estivessem cobertos de poeira, eles também não estavam danificados. Seus braços não estavam dormentes, nem ele achava difícil respirar. Eu não pensei que seria enviado rolando pelo chão. Sua habilidade melhorou, não é, Kazin? Ele comentou. Eu tenho força para mandar Vandaliel voando, Kazin exclamou, olhando para o próprio braço que segurava a massa. Não me parece nada disso, disse Eleanora. Você adquiriu algum tipo de habilidade única? Seria incrível se isso fosse verdade, mas não parece que sua habilidade melhorou, disse Kashia. Eleanora e Kashia pareciam suspeitas. E então Basdia, que havia permanecido em silêncio, falou. Não é que Kazin tenha uma força especial. Claro, acho que o crescimento dele é notável, mas a razão pela qual ele conseguiu mandar Van voando com um golpe é simplesmente porque Van é leve, disse ela. Luz. Os outros três repetiram em uníssono. Sim, Luz, disse Basdia, e então ela começou sua explicação. Em primeiro lugar, Vandaliel era forte. Ele poderia perfurar uma placa de ferro com um único golpe de suas garras e, se usasse uma habilidade marcial, poderia rasgá-la em pedaços. No entanto, ele era um menino, com menos de 9 anos de idade. E ele era claramente menor e mais magro do que os outros meninos de sua idade. Normalmente, quanto mais forte alguém era, mais músculos e massa corporal eles teriam. Mas no caso de Vandaliel, toda essa força estava centrada em sua habilidade de força sobre-humana. E a armadura líquida de cobre escuro que Vandaliel usava e o escudo feito dos chifres do rei demônio que ele segurava foram feitos para serem mais leves do que pareciam, para que ele pudesse se mover com mais facilidade. E para acertar o escudo de Van, você balançou sua massa de lado em vez de cima, e você começou seu golpe um pouco abaixo de você também, Kazin. Deve ser por isso que Van saiu voando tão facilmente, Basdia concluiu, cruzando os braços. Espere um segundo, disse Kazin, aparentemente não convencido. Recebemos treinamento de Vandaliel algumas vezes na vila de cultivo e naquela época, nunca pensamos que ele fosse leve. Kazin, eu não estava segurando um escudo naquela época, disse Vandaliel. Também não fui atingido por nenhum dos seus ataques. Ah, você tem razão. Mas você não desviou a espada de Fester com as costas de suas garras? Agora que você citou isso, Vandaliel treinou Kazin, que era de uma aldeia de cultivo no Artner do Xi, assim como o lutador da linha de frente Fester, que não estava aqui. Naquela época, ele não apenas não usava escudo, como também não usava armadura, então evitava a maioria dos ataques de Kazin e seus amigos. No entanto, ele havia desviado a espada de Fester com suas garras inúmeras vezes. Isso porque Van redirecionou a força dos ataques, disse Basdia. E naquela época Van estava se movendo continuamente sem parar, não estava? Eu vejo. Se Vandaliel-sama está se movendo, sua própria força resiste ao ataque, disse Eleanora. E desta vez porque Vandaliel estava parado e levou um golpe lateral de uma massa, uma arma que transfere sua força particularmente bem, ele foi lançado voando, hein? Disse Kashia. Kazin e Vandaliel assentiram, satisfeitos com a explicação de Basdia. Até agora, Vandaliel dependia de barreiras mágicas com atributos de morte, paredes de golem e aliados com defesas poderosas para sua própria defesa contra ataques inimigos. Houve várias ocasiões em que ele se envolveu em combate corpo a corpo contra monstros como goblins para treinamento, mas ele continuou se movendo ativamente. E muitos dos ataques que recebeu foram de lanças e espadas que perfurariam ou cortariam seu corpo. Carne, não enviar todo o seu corpo voando. A única vez que ele foi abatido foi quando ele deliberadamente recebeu o ataque da espada do Noble Orc Bulgogan. Eu vejo. Mas Vandaliel ainda é pequeno, a menos que seu oponente seja um goblin ou uma criança como ele. Os ataques que não são chutes frontais vêm principalmente de cima e balançam para baixo.
então não acho que isso aconteça com muita frequência, disse Kazim. Se fosse um ataque de cima, mesmo que Vandaliel o detivesse com o escudo, ele resistiria apoiando as pernas no chão. Mas um ataque que o pegasse por baixo facilmente o faria perder o equilíbrio se ele o parasse com seu escudo. Bem, fora do treinamento. Era improvável que Vandaliel se encontrasse em uma situação em que estivesse envolvido em um combate corpo a corpo contra um inimigo sem usar magia enquanto estava separado de seus aliados. Ainda assim, o fato de eu ser leve, nunca havia percebido isso até agora, disse Vandaliel. Sim, mas agora que penso no passado, muitas pessoas diferentes não te seguram no ar? Outro dia, o velho Borcos pegou você como um gato, disse Kazim. Como ele disse, Vandaliel foi pego livremente por várias pessoas. Borcos, o meio-nobre orc Palvina que era como sua irmã mais nova, Basgia e Eleanora o pegaram ou o seguraram em seus braços. Isso é verdade, mas todos têm habilidade e força sobre-humana e são todos maiores do que eu, disse Vandaliel. Assim, ele inconscientemente acreditou que não era porque ele era leve, mas porque todos que o pegavam eram fortes ou porque eram adultos. Por enquanto, vamos evitar ataques laterais até que ele se acostume e mude para ataques de cima, disse Basgia. Van, tome cuidado para não perder o equilíbrio. Em vez de parar o ataque com seu escudo, tente usar as partes arredondadas para redirecionar sua força. Acho que nunca haveria uma situação em que você lutaria cara a cara contra um inimigo sem poder usar magia, mas acostume-se a isso apenas por precaução. Conteúdo patrocinado, tudo bem, disse Vandaliel. E assim, Vandaliel passou todos os dias que antecederam seu 9º aniversário recebendo os ataques de Kazim, Eleanora e Basgia, ao ser enviado para o ar em várias ocasiões. E por algum motivo, Kashia o pegou e o carregou de volta para casa no caminho de volta. Mas posso andar sozinho, disse Vandaliel. Tudo bem, acabei de perceber que nunca peguei você, então estou aproveitando a oportunidade para fazer isso enquanto posso, disse Kashia. Você adquiriu as habilidades de técnica de escudo e técnica de armadura. No entanto, Vandaliel era o rei de uma nação. Ele não podia passar o dia inteiro treinando. Ele também estava ocupado com a papelada que fez ao se multiplicar, conduzindo os ajustes e reabilitação de Zandia e Higiena, juntando-se aos ninjas goblins negros em seu treinamento e patrulhando os pântanos com o ex-rei escamado Léo, que agora era um dragão zumbi, e seu cavaleiro, Homem de Osso. Os reis têm mais tempo livre do que você esperaria, não é? Comentou Vandaliel. Isso só se aplica a você, Sua Majestade, disse Cesare. Estou trabalhando incessantemente todos os dias, treinando a recém-formada Dark Knight Order, Black Fang Knight Order e a unidade de cavalaria Scarlet Dragon, Cufufufu. Sua Majestade, você não vai me deixar dizer algo a este incansável morto-vivo? Gostaria de salientar que seu irmão mais novo é um humano feito de carne e osso, disse Kurt. Vandaliel, que poderia simplesmente se multiplicar com clones em forma de espírito se quisesse mais mãos ou cabeças, era equivalente a um grupo de mais de uma dúzia de pessoas sozinho. Ele era o governante de uma nação, mesmo que essa nação ainda fosse pequena, mas assim ele tinha muito tempo livre. Cesare vinha demonstrando suas qualidades como um oficial militar excepcional enquanto estava vivo, mas depois de se tornar um morto-vivo, ele não sentia mais cansaço físico. E quando fazia o trabalho de general, demonstrava uma concentração maravilhosa para essas tarefas. Quanto a Kurt, que estava sendo feito para acompanhá-lo, ele havia sido elogiado como um comandante com um método de trabalho estável, mas era um humano que precisava dormir e comer. Ele era um militar, então podia se esforçar mais do que a maioria, mas não conseguia se esforçar todos os dias e todas as noites. Os cavaleiros e soldados sendo treinados eram mortos-vivos ou monstros, então eles eram mais resistentes a longas atividades do que Kurt. Cesare vai esquecer facilmente de deixar você descansar enquanto trabalha, então você tem que decidir por conta própria quando descansar, disse Vandaliel. Você pode dizer isso, Majestade, mas é difícil para um subordinado dizer que vai descansar enquanto um superior ainda está trabalhando, disse Kurt. Isso pode ser verdade. No caso de Vandaliel, embora trabalhasse muito, ele também estava se divertindo, então ninguém sentia necessidade de ser reservado perto dele. No entanto, Cesare estava completamente absorto no trabalho, então talvez Kurt, o subordinado direto de Cesare, não pudesse ser culpado por ser reservado. Devo implementar um sistema de licença remunerada, não devo? Disse Vandaliel.
Ele teve o cuidado de evitar que os ambientes de trabalho fossem muito difíceis, mas talvez não tivesse ido longe o suficiente. Mais pessoas vivas também assumiriam cargos administrativos no futuro. Vandaliel decidiu que os ambientes de trabalho de tais cargos precisariam ser melhorados. Como quiser, disse Cesare. Bem, então, por favor, explique esse sistema de licença remunerada que você está pensando. Deve então ser colocado em forma de documento escrito, revisado, as posições administrativas decididas. Sua Majestade, parece que tenho mais trabalho a fazer agora, comentou Kurt. Parecia que estava frustrando o propósito, mas se um sistema de licença remunerada bem gerenciado fosse implementado, o ambiente de trabalho de Kurt também melhoraria, então ele só precisava aguentar um pouco mais. Entre o trabalho e o treinamento habituais, Vandaliel também estava tentando criar e refinar novos metais mágicos usando as pepitas de prata e ouro obtidas na masmorra de classe B, o Scaled King's Nest. Não está indo muito bem, disse ele. Está desaparecendo, não está? Disse Palvina. Eu me pergunto por que isso, disse Zadiris. Eu não sei, disse Tareia. Eles vinham obtendo prata e ouro desde o ano passado, mas ao contrário do Death Iron e Dark Copper criados pela imersão de ferro e cobre no atributo de morte mana, a criação de metais mágicos usando ouro e prata ainda não havia sido bem sucedida. Por alguma razão, uma vez que uma certa quantidade de mana foi derramada, o ouro e a prata desapareceram. Acabou completamente. Eu me pergunto para onde foi. Palvina passou a mão grande pela área onde antes havia uma pepita de prata, mas não havia nada além do chão. Conteúdo patrocinado. A mãe de Basgia, a Golvizar Zadiris, e a líder da equipe de ferreiros, a Golhai Artisan Tareia, observaram com os olhos de um mago e de um artesão, respectivamente, mas não entenderam por que a pepita de prata havia desaparecido. Se o mana parar antes que o metal desapareça, ele permanecerá como prata e ouro normais. Então, acredito que desaparecer é a mudança que ocorre para que ele se torne um metal mágico, disse Tareia. Existe algo como metal mágico que desaparece? Perguntou Palvina. Não existem tantos metais mágicos diferentes para começar, Tareia respondeu. Orixalcum, que só poderia ser criado pelos deuses, o flexível e reparável aço damasco, cujo método de criação foi passado apenas para certos indivíduos anões. Mitril e adamantite, que eram os dois principais metais mágicos conhecidos, e obsidian, que poderia ser feito por ferreiros habilidosos. Estes eram os metais mágicos comuns. Havia outros metais mágicos criados por serem fortemente imbuídos de mana de um certo atributo, mas eram raros e pouco conhecidos. Para começar, os metais mágicos eram normalmente criados quando metais e minerais eram colocados por longos períodos de tempo em locais cheios de mana. Além da obsidiana, que foi criada usando metais e materiais mágicos existentes, e o aço damasco, que foi considerado possível de criar, os metais mágicos geralmente não eram algo que pudesse ser criado recentemente. Isso só foi possível para Vandaliel porque ele possuía uma quantidade absurda de mana e a habilidade de acelerar o tempo de objetos inanimados com o feitiço envelhecimento inanimado. Mas a prata e o ouro desaparecem de maneiras diferentes, não é? Disse Zadiris. A prata simplesmente desaparece imediatamente, mas o ouro simplesmente desaparece no momento em que você tira os olhos dele. Isso mesmo, disse Tareia. No começo pensei que alguém simplesmente o havia movido, mas não era como se as pepitas de ouro tivessem escapado por conta própria. Então eles pensaram que alguém as havia levado embora, mas não havia sinais de que isso tivesse acontecido, então seu paradeiro era simplesmente desconhecido. De repente, o objeto branco em que Vandaliel estava encostado soltou um pequeno grito. Pigi, pigi. Kim, você sabe algo sobre isso? Perguntou Vandaliel. Esse objeto branco era a larva da abelha rainha do cemitério, chamada Kim, que cresceu e se tornou roliça e brilhante. Como seria de esperar de uma larva de abelha rainha, ela não se movia muito. Normalmente, ela ficava equipada dentro de Vandaliel, mas saía assim de vez em quando. Pigi, kikiki, pipi, gigigi. Como o menino entende o que Kim está dizendo? Zadiris se perguntou. Outro dia, ele estava conversando com a grande centopeia Pet também. Essas são palavras pares para começar? Perguntou Tária. Para mim, todos os porquinhos soam iguais. Isso não é por causa da sua velhice? O que você disse? Zadiris, você é cerca de 30 anos mais velho do que eu.
Na realidade, ambas as idades físicas foram revertidas com a transformação da juventude, de modo que correspondiam às suas aparências físicas de estarem no meio da adolescência. Van disse que Ki e Pet são inteligentes, então quando eles combinam seus ruídos com os movimentos de seus rostos em certos ângulos e movem suas antenas, ele pode ter uma ideia aproximada do que eles querem dizer, disse Palvina aos dois, que estavam tendo uma discussão inútil. Parecia que Vandaliel realmente entendia o que Kim estava tentando lhe dizer. Rapiessage está coletando alguma coisa? Todos se viraram para ver Rapiessage, que muitas vezes era visto junto com Palvina, procurando alguma coisa no canto da oficina de Vandaliel. E então, como se tivesse encontrado algo, soltou um gemido feliz, e então ela ergueu o objeto que havia encontrado. Rapi, espere um segundo, mostre-me isso antes de comê-lo. Palvina disse apressadamente, impedindo Rapiessage de comer o objeto dourado e brilhante. Rapiessage olhou para o pequeno objeto dourado em sua grande mão e depois trocou um olhar com Palvina. Meios irmãos. Obrigado, disse Palvina. Não, eu não acredito que seja isso que você deveria estar dizendo, disse Zadiris. Rapiessage rasgou o objeto de ouro ao meio com os dedos. Palvina pegou a metade do objeto que havia recebido e mostrou a todos. Ouro? Na aparência parece ser ouro, disse Tareia. O objeto brilhava com uma cor dourada que atraía as pessoas desde tempos imemoriais. No entanto, por algum motivo, o objeto tremia enquanto rastejava na palma da mão de Palvina. Era como uma meba dourada ou, em termos lambda, como um slime dourado. Zadiris tentou tocá-lo. Ao contrário do que aparenta, tem uma textura dura, e parece frio como metal e é mais pesado do que parece. Isso é ouro mesmo? O objeto tinha uma frieza e peso de metal. Talvez isso seja ouro que foi transformado pela magia do atributo da morte? Vandaliel adivinhou, observando o objeto se contorcendo entre os dedos de Zadiris. Impossível, ele pensou, mas quando lançou a habilidade Detect Life para investigar, descobriu que o objeto dava uma resposta semelhante à vida. Parecia que esse objeto não estava simplesmente rastejando, estava vivo. Pode existir um metal vivo? Vandaliel se perguntou. É possível, disse Tareia. Disse que existe um metal que é considerado o metal mágico que contém almas. Chama-se Soul Steel, e se as armas forem forjadas com ela, serão armas com inteligência própria. Conteúdo patrocinado. Parece que existem várias teorias, no entanto, disse Zadiris. Se tem uma alma para começar, ou se tem uma alma depois que é transformado em armas. E lembre-se, a lança orixá com cuja alma o menino destruiu antes, Idade do Gelo? Isso também pode ser considerado um metal vivo, não é? Parecia que não era estranho o metal mágico estar vivo. Ou não. Mastigue, mastigue, mastigue e engula. Delicioso. Rapiessage engoliu metade daquele metal vivo. Aparentemente estava delicioso. Esses metais mágicos vivos, eles são comestíveis? Perguntou Vandaliel. Normalmente não seriam, disse Zadiris. Embora existam histórias de dragões engolindo-os. Incrível Vansama. E pensar que você fez o primeiro metal comestível do mundo. No entanto, não sei como isso é incrível, disse Tareia. Afinal, era uma pepita de ouro para começar, disse Palvina. A invenção de um metal comestível e delicioso. Na verdade, foi provavelmente o primeiro no mundo. Mas isso implorou a pergunta. E daí? Se fosse terra ou pedra para começar, seria uma grande invenção. Se fornecesse nutrição, poderia erradicar os problemas de fome no mundo. No entanto, o ingrediente era pedaços de ouro maciço. Se fosse apenas comestível e nada mais, ninguém se incomodaria em comer algo tão caro quanto o ouro. Pessoas extremamente ricas podem considerar comê-lo, no entanto. Por mais delicioso que fosse, a demanda não seria muito limitada? Bem, então, podemos tentar comê-lo? Perguntou Palvina. Sim, vamos tentar comê-lo primeiro, disse Vandaliel. PG King Show. Mesmo que seja comestível e tenha um sabor agradável, não há garantia de que não seja prejudicial, disse Zadiris. Se tivermos Vansama lançando desinfetar, todos os componentes ruins desaparecerão, então tudo ficará bem, disse Tareia. Depois disso, todos experimentaram comer uma parte para descobrir que estava delicioso. O sabor não poderia ser descrito como doce ou amargo, nem picante ou azedo, mas de alguma forma era delicioso. Talvez contivesse algum aminoácido não descoberto. Ah, posso sentir que estou ganhando pontos de experiência ao comê-lo, disse Zadiris. Incrível! Acabei de subir de nível! Exclamou Palvina.
Isso é realmente incrível, disse Tária. Parecia que fornecia pontos de experiência, embora em pequenas quantidades. Foi porque o metal estava vivo? Então, garoto, você pode ver o espírito deste ouro? Perguntou Zadiris. Não, parece que não tem, disse Vandaliel. Apesar de ter estado vivo, nenhum espírito emergiu do ouro. Este ouro vivo foi nomeado Life Gold. Aliás, nem mesmo Rapiessage sabia para onde foi a prata, e seu paradeiro permanecia desconhecido. Um grupo temível se moveu pelos arredores dos pântanos à noite. Em sua cabeça estava o ex-rei escamado Léo, que se tornou um dragão zumbi com uma cabeça que lembrava a de um crocodilo, e o esqueleto blindado que o montava, Bowman. Léo soltou um gemido baixo. Grovelin surgiu dos zumbis que formaram a recém-renascida Ordem dos Cavaleiros do Touro Negro, que originalmente fazia parte do exército da Nação do Escudo Mirg, e a recém-criada Ordem dos Cavaleiros do Dragão Escalado. Eles foram montados em Demon Horses, cavalos que se transformaram em monstros, que podiam viajar sem problemas mesmo nos pântanos devido à habilidade Rolf Road Travel. No entanto, as classificações dos cavalos demoníacos aumentaram e eles se tornaram outra coisa. Os membros da Ordem dos Cavaleiros do Touro Negro estavam montando bicórnios de nível 4, monstros ferozes e onívoros semelhantes a cavalos que possuíam chifres revestidos de veneno mortal. Eles eram monstros maiores que cavalos e possuíam ainda mais força e resistência do que aparentavam. Até os ursos marrons seriam presas deles. Os membros da Ordem dos Cavaleiros do Dragão Escamado estavam montados em cavalos negros com olhos vermelhos brilhantes. Eles também estavam no rank 4, mas eram cavalos do pesadelo com a habilidade de correr no ar. Eles tinham a mesma constituição e força física dos cavalos demoníacos, mas como podiam correr pelo ar, sua mobilidade aumentava bastante. Ambos eram raros e, embora originalmente fossem cavalos, não formavam grupos. Assim, não havia nenhum país que os utilizasse como montaria para seus cavaleiros. Sem anormalidades. Não há sequer vestígios de monstros vindos de fora, o Homem de Ossos murmurou desapontado. Bom Mendono, os monstros geralmente não se aventuram em lugares onde não são adequados para viver, a menos que estejam morrendo de fome ou tenham sido perseguidos por um inimigo externo, disse um cavaleiro zumbi da Ordem dos Cavaleiros Touros Negros. Mas mesmo que seja para nosso treinamento, simplesmente se movimentar e observar é tedioso, disse Bowman. Não cortamos nada hoje. Conteúdo patrocinado. Bowman acompanhou Vandaliel em sua expedição ao antigo Sauron do Xi, mas depois de voltar, ele voltou ao seu trabalho de vigiar o pântano nas costas de Léo. No entanto, os pântanos eram uma personificação da própria paz, a ponto de ser questionável se era mesmo necessário vigiá-los. Eles foram governados pelos Lizarmen para começar, então quase não havia monstros perigosos além deles. E assim como o Cavaleiro Zumbi havia explicado um momento atrás, os monstros raramente se aventuravam nos pântanos vindos de fora. Talochein era muito mais perigoso, pois um passo fora dos muros da cidade deixaria alguém exposto a terras onde monstros de nível 3 ou superior vagavam. Era por isso que Bowman estava passando seus dias montando um dragão cadáver. Nesse ritmo, suas habilidades ficariam cegas. Mas a razão para isso estava sob seu próprio fundo. Bom Mendono, que tal desmontar Léo? O Cavaleiro Zumbi sugeriu. De fato, não há como nenhum monstro se aproximar voluntariamente de um lugar que é periodicamente visitado por um morto-vivo de alto escalão como Léo, disse Bowman. Se os goblins vissem seu corpo enorme, eles fugiriam, o Cavaleiro Zumbi concordou. Outros monstros corriam ao ver Léo ou sentir seu cheiro. Léo tinha sido um grande dragão de lama de nível 10 quando estava vivo. Ele ficou significativamente mais fraco desde que se tornou um zumbi, mas se aventurou pelo Scaled King's Nest, uma masmorra de classe B, e recuperou poder suficiente para chegar ao nível 8. O rank do Bowman havia aumentado, então os dois agora eram do mesmo rank, mas a impressão de suas aparências era muito diferente. Bowman simplesmente parecia ser um esqueleto em uma armadura, enquanto Léo parecia aterrorizante com seu corpo enorme e aparência de crocodilo. E embora Vandaliel tivesse usado magia para impedir a decomposição de Léo, monstros com o olfato aguçado seriam capazes de detectar a presença do dragão zumbi através de seu cheiro. Como resultado, os monstros fugiriam de qualquer lugar por onde Léo passasse. Monstros de rank 1, como peixe-gato gigante ou sapos gigantes, ficariam felizes em ficar na presença de Léo.
Mas isso porque eles sentiram que Léo não notaria tais monstros de rank baixo. Monstros? Era a mesma razão pela qual os goblins fugiam de um ogro, mas as formigas não. Gil, mas desmontar Léo quando ele foi presenteado a mim por meu senhor. Ao pensar em desmontar de Léo, Bowman fez uma cara triste. Ou melhor, seu rosto não mudou, mas seu mau humor era audível em sua voz. Para Bowman, Léo era o Dragon Zombi que ele sempre quis, dado a ele por Vandaliel. Ele era a amada montaria do Bowman, e Bowman sempre arranjava tempo para polir suas escamas e presas. Léo deu outro gemido. Claro, ele sempre tinha um olhar um tanto vago em seus olhos, então não estava claro se o afeto de Bowman estava chegando até ele. E eu não posso fazer algo como expor o território de meu senhor ao perigo apenas para afastar o tédio. Bowman murmurou. Então você deve resistir, disse o cavaleiro zumbi. Assim que terminarmos nossa patrulha, você estará de licença, não é? Você pode exercitar sua habilidade o quanto quiser na masmorra. Gil. Bowman relutantemente ficou em silêncio e se concentrou em seus arredores. Quando essa conversa solta chegou ao fim, apenas a respiração e os cascos dos cavalos Bicor e Nigatmari podiam ser ouvidos. Mas os bicorns de repente começaram a ranger os dentes em agitação. Este é o cheiro de sangue! Exclamou o homem de ossos. Os monstros lutaram por perto? O cavaleiro zumbi murmurou. O conflito entre monstros não era um evento raro. No entanto, o cheiro de sangue deixado para trás por muito tempo era incomum. Os insetos e monstros mais fracos em Devilsnes sugariam e consumiriam cada gota de sangue espalhada e cada pedaço de carne. E os mortos-vivos que podiam ver espíritos, podiam ver os espíritos dos orcs. Eles logo se dissolveram e desapareceram, talvez retornando ao círculo de transmigração. Orcs, tão perto dos pântanos? Esta é a primeira vez, disse o cavaleiro zumbi. Ju, os espíritos desapareceram, mas algo pode ser deixado para trás. Procure nos arredores, Bowman ordenou. Os mortos-vivos vasculharam os arredores, mas os cadáveres dos orcs foram absorvidos por algo. Tudo o que puderam encontrar foram fragmentos de espadas quebradas e pequenos pedaços do que parecia ser carne de orc, e os rastros de um inseto enorme, indo para o sul. Algo está acontecendo no sul? Gil, devo relatar isso ao meu senhor. Havia um vaso em forma de piscina redonda, colocado em um canto da oficina de Vandaliel, que agora estava vazia. Estava cheio de um líquido cor de carne, e órgãos como braços, pernas e cabeça se estendiam cauticamente de sua superfície e depois desmoronavam de volta para dentro, repetidamente. Era a massa de carne misteriosa e contorcida que havia sido produzida quando Vandaliel usou o dispositivo de ressurreição incompleto em uma tentativa de ressuscitar Darcia. Por alguma razão possuía vida, mas era um objeto misterioso que não continha espírito ou alma. A princípio, Luciliano o observara com entusiasmo, dizendo que poderia ser o nascimento de uma nova forma de vida, mas não vira nenhuma outra mudança além de seu contorcer-se. Agora Vandaliel, Palvina e as outras crianças simplesmente o alimentavam com carne morta. No entanto, neste momento, uma mão se estendeu da massa de carne. O pedaço de carne estendeu a mão para fora da poça, mostrando pela primeira vez um movimento intencional. E então agarrou algo no chão. Um objeto prateado brilhante apareceu em sua mão. O pedaço de carne que agarrou este objeto de prata. A pepita de prata de um metal mágico desconhecido que Vandaliel havia criado com o atributo de morte mana. Retirou seu braço e enterrou a pepita de prata dentro de si. Começou a se contorcer com mais força do que antes, gostando de água fervente, e então parou de se mover. Conteúdo patrocinado. Gubamon, um dos 2 vampiros restantes adorando Iryu Shukaka, o deus maligno da vida alegre, foi derrotado. Conteúdo patrocinado. Ao contrário de Ternecia, sua cabeça e pedra mágica não foram levadas para a guilda dos aventureiros. Nem os vampiros que eram seus subordinados se tornaram grupos desordenados que causaram incidentes em todas as regiões. No entanto, rumores se espalharam lentamente dentro de organizações criminosas de que a facção dos vampiros de Gubamon estava governando nas sombras e entre os mercadores e nobres que faziam negócios com eles. Rumores de que Gubamon havia caído e que os vampiros que eram seus subordinados também foram derrotados por alguém. Aqueles com conexões com os vampiros ficaram confusos, pois não tinham mais ninguém em contato com eles nem recebiam ordens. Claro, eles seriam decapitados se descobrissem que tinham conexões com os vampiros, então eles não expressaram essa confusão em voz alta.
No entanto, após vários meses de silêncio antinatural, suas dúvidas foram confirmadas quando vampiros da facção de Birkini apareceram em vez de seus contatos habituais, assumindo o controle de organizações criminosas ou oferecendo uma continuação dos negócios. Birkini, o único sobrevivente, tentou esconder a morte de Gubamon, mas Gubamon transformou a maioria de seus próprios subordinados em mortos-vivos. Então houve falta de mãos mesmo depois de reunir os poucos vampiros que sobreviveram. Assim, os rumores sobre a morte de Gubamon se espalharam lentamente. Quem havia derrotado tal monstro que vivia desde a Era dos Deuses? Ele foi punido por algum herói desconhecido em segredo, ou Birkini o chutou para baixo para assumir o controle do submundo do continente Bangaia para si mesmo? Ou havia um monstro que superava os vampiros de raça pura, espreitando na escuridão? Tenho certeza que algumas pessoas fortes como Heinz Onishan e o resto de vocês exterminaram as pessoas más, disse Selene, a garota Dhampir que havia sido salva e agora estava sendo protegida pelas lâminas de 5 cores, lideradas pelo S, aventureiro de classe conhecido como Heinz, a espada de chama azul. Esses eram seus pensamentos inocentes. Selene era um Dhampir nascido de mãe vampira e pai humano. No entanto, por algum motivo, a casa escondida nas montanhas em que sua família morava foi invadida por ladrões. Selene não sabia dos detalhes, mas aqueles ladrões eram um bando de mercenários contratados por um nobre com um desejo maligno pelos belos olhos de cores estranhas dos Dhampirs. Era provável que os vampiros tivessem dado informações àquele nobre para se livrar do Dhampir Selene, sua mãe que era uma traidora e seu pai. A mãe de Selene era uma vampira nascida no nobre, mas não muito tempo se passou desde que ela se tornou uma vampira, e ela era inexperiente em magia e habilidades marciais. E o pai de Selene era um simples caçador. O bando de mercenários que os atacou era composto por mais de 10 indivíduos famosos com habilidades de aventureiros da classe C, que aceitavam até tarefas sujas de nobres e comerciantes ricos. Eles atacaram a casa com preparações anti-vampiros. A mãe de Selene lutou muito para proteger sua filha e seu marido, mas foi derrotada, sua resistência foi em vão. O pai de Selene também foi gravemente ferido, e os mercenários se aproximaram de Selene para arrancar seus olhos. Foi quando os lâminas de 5 cores, liderados por Heinz, vieram correndo. Foi na época que Heinz, que se converteu à facção pacífica de Alda no reino de Orbaum, perdeu a elfa maga espiritual Martina na masmorra errante, o julgamento de Zakart, e partiu mais uma vez com seus novos membros do grupo, Diana e Jennifer. Conteúdo patrocinado. Eles conseguiram informações sobre um bando de mercenários contratados por um nobre que estava atrás de uma garota Dhampir, e eles simplesmente erradicaram os mercenários, tratando-os como simples bandidos. Para Selene, eles só poderiam ser descritos como heróis. Infelizmente, seu pai mortalmente ferido não pôde ser salvo, mas Heinz e seu grupo agora continuavam a protegê-la. Eu me pergunto que tipo de pessoas são aqueles que derrotaram o vampiro do mal, ela disse, olhando para Jennifer com olhos brilhantes. Eu também me pergunto, disse Jennifer com um olhar perplexo. Como você disse, Selene, não há dúvida de que eles são tão fortes quanto nós ou até mais fortes. E? Existem pessoas que são mais fortes que você, Jennifer Oneesha? Selene exclamou surpreso. Claro, disse Jennifer. Existe o Thunderclap Schneider no Império Amid, e não sei se ele ainda está vivo, mas havia outro aventureiro da classe S chamado Randolph de True neste país, e ambos são definitivamente mais fortes do que nós. E há muitas outras pessoas fortes. A própria Jennifer era uma aventureira de classe A e até adquiriu uma habilidade superior. Ela recebeu a proteção divina de Alda e também possuía um artefato. No entanto, suas palavras não foram ditas por modéstia. Ela tinha certeza de que Schneider, cujo nome já havia se espalhado pelo continente antes mesmo de ela nascer, e Randolph, que foi tema de contos heróicos contados por menestréis quando ela era criança, eram claramente mais fortes do que ela e seus companheiros. Ao mesmo tempo, Jennifer suspeitava que aquele que havia derrotado Gubamon poderia ser um daqueles dois. O Thunderclap Schneider derrotou Elder Dragons e deuses do mal antes. Ele seria capaz de derrotar Gubamon, que era tão poderoso quanto Ternessia, a quem não poderíamos derrotar. O mesmo vale para Randolph. Para Schneider, Jennifer não conseguia pensar em um motivo para ele não ter se apresentado se foi ele quem derrotou Gubamon. No caso de Randolph, ele já havia dado um passo atrás como aventureiro, então talvez ele simplesmente não quisesse causar confusão.
No entanto, estes eram apenas palpites. Assassinos pertencentes a guildas sombrias que aceitaram pedidos de assassinato e as forças especiais do Império Amid e do Reino Orbaum. A existência de tais pessoas era meio superstição, mas ainda havia muitos indivíduos poderosos que Jennifer e seus companheiros não conheciam. E não havia garantia de que aquele que derrotou Gubamon estava do lado dos humanos. Algo tão temível que Ternessia se esforçou para voltar para ser morto por nós. Pode ter sido isso. O que o monstro não identificado que provavelmente tirou os chifres do rei demônio de Ternessia estava fazendo agora? Pensando nessa questão, Jennifer sentiu-se inquieta. Mas ela não expressaria isso e deixaria Selene ansioso. Mas um dia nos tornaremos os mais fortes, disse Jennifer. Realmente? Incrível! Selene exclamou. Conteúdo patrocinado. Jennifer riu. Heinz ainda é a única classe S, mas eu, Diana e todos os outros seremos classe S também, declarou ela, estufando o peito. Os olhos de Selene ficaram mais brilhantes. Mas Diana, a sacerdotisa elfa de Mil, a deusa do sono, interrompeu. Jennifer, não deixe Selene tão animado tão tarde da noite. Por que você contaria histórias para ela dormir que a manteriam acordada? É importante que Selene durma bem à noite. Para começar, dormir é... Foi mal, desculpe, então pare de sermão. Você está me deixando com sono também, não apenas Selene, disse Jennifer. A palestra de Diana sobre a deusa do sono fez Selene bocejar imediatamente. Um homem mascarado soltou um grito abafado ao tropeçar em um beco deserto à noite. Achei que era muito raso, suspirou o companheiro de Heinz, o batedor Edgar, que enfiou o punho nu em vez de sua fiel adaga no plexo solar do homem. Havia mais de uma dúzia de outras pessoas gemendo enquanto deitavam no chão próximo, usando as mesmas máscaras. Todos eles usavam armaduras de couro leves que eram fáceis de mover. Eles pareciam ser assassinos à primeira vista. No entanto, as pessoas deitadas no chão não seguravam punhais, mas pequenas maças, machados e alguns até tinham escudos equipados em seus braços. Tanto a maneira como você usou um pedido falso para nos afastar de Selene quanto seu ataque foram bastante desleixados. Seus passos eram tão barulhentos. Achei que algumas crianças estavam fazendo uma corrida no meio da noite, disse Edgar. Calhe a boca, seu traidor, um dos homens mascarados gemeu com a voz tensa. Ele era o líder. Ou melhor, aquele que foi colocado no chão primeiro, então ele se recuperou um pouco mais que os outros. No entanto, a resposta de Edgar às suas palavras foi uma risada desdenhosa. Calha a boca, hein? Vocês entendem que se todos se calarem por toda a eternidade, eu não teria do que reclamar? Heinz olhou para o homem com um olhar zangado. Ele estava reprimindo seu desejo de matá-los, mas ficou claro, mesmo através da máscara do homem, que ele estava apavorado com a ira de um aventureiro da classe S. Por quê? Porque vocês, que oferecem orações ao Deus da lei, chegam a cometer atos fúteis e sem lei para tentar colocar as mãos em Selene? Heinz perguntou. Os mascarados não eram assassinos ou bandidos, mas padres que normalmente rezavam na igreja e os sacerdotes guerreiros que os protegiam. No reino de Orbaum, onde as raças de vida que possuíam ancestrais de monstros recebiam direitos humanos se tivessem relações favoráveis com os humanos, essas pessoas eram conhecidas como alda-extremistas. Eram eles que defendiam que as raças de vida que se originaram de monstros como Scylla, Lamia e Centauros, não eram pessoas e sim monstros que deveriam ser exterminados independentemente de serem perigosos ou não. Conteúdo patrocinado. Essa opinião era comum no Império Amid, mas era considerada uma ideia radical no reino de Orbaum, e aqueles que seguiam essa ideia normalmente se disfarçavam de crentes normais. A fim de assassinar a garota Dampir protegida pelo grupo de Heinz, esses homens fizeram um pedido falso na guilda dos aventureiros sob o nome da igreja, tentando atrair Heinz e seus companheiros para longe dela. Edgar percebeu isso e agiu como se tivesse sido enganado, fingindo deixar Selene aos cuidados de um conhecido de confiança. Ele havia deixado a Anandelisa, assim como Jennifer e Diana, para proteger Selene enquanto ele e Heinz atacavam os extremistas que haviam sido atraídos. Você sabe o que vai acontecer se entregarmos você aos guardas sem julgá-lo aqui, não é? Disse Heinz. Se os extremistas agissem para cumprir suas crenças, mesmo que fossem afiliados à igreja, eram punidos severamente como criminosos. Como eles infringiam a lei apesar de servirem a Alda que governava a lei, era natural que fossem punidos com mais severidade. Nos casos em que eles se armassem e planejassem matar pessoas,
Mesmo que o assassinato fosse evitado, os infratores não escapariam de se tornarem escravos criminosos sob a lei do reino de Orbaum. A garota em questão era alguém sob a proteção de Heinz, um aventureiro classe S, o grande herói que matou um vampiro de raça pura, estrela da pacífica facção de Alda, nobre honorário. Como esses homens tinham como alvo essa garota, era até possível que fossem executados. Mas parecia que os extremistas estavam preparados para isso. Faça o que quiser, o homem conseguiu gemer, apesar de não conseguir reprimir o medo. Tínhamos a intenção de ser pegos pelos guardas, mesmo que conseguíssemos. Já que perturbamos a lei e a ordem, é natural que recebamos nossa punição em um local público. Por que você está tão determinado a tentar matar Selene? Perguntou Heinz. O que ela fez? Ela é apenas uma criança que perdeu seus pais verdadeiros. Porque é a coisa certa a fazer. O homem gritou, como se suas emoções estivessem sendo espremidas para fora dele. Alda disse que as raças da vida são as que trazem desordem ao mundo. Mesmo que sejam inofensivos agora, mesmo que sejam amigáveis conosco, eles causarão uma grande catástrofe um dia. O que há de errado em obedecer às palavras de nosso Deus? Os extremistas Alda do reino de Orbaum sentiram uma forte impaciência com o fato de Heinz e seu partido terem adquirido fama. Ele era um aventureiro da classe S e até possuía o Guider Job que agia como prova de que ele era um campeão. E ele estava protegendo uma garota Dhampir. Já havia todos os tipos de movimentos para transformar Selene em um símbolo para a facção pacífica. E se as ações de Heinz e seu partido continuassem nesse ritmo, poderia até haver um duque tentando fazer de Selene uma nobre honorária. Se isso acontecesse, o movimento para reconhecer as raças de vida no reino de Orbaum ficaria cada vez mais forte. Seria tarde demais para mudar as coisas. Já era muito tarde, mas Selene tinha que ser apagado o mais rápido possível. Porém, mesmo que quisessem agir, não poderiam se valer de uma organização criminosa. Não era uma questão de sentimento. As figuras importantes entre os extremistas tinham conexões com uma certa organização criminosa. Mas porque Gubamon havia sido derrotado por alguém, essa organização criminosa parou de funcionar. Assim, esses extremistas mascarados não tiveram escolha a não ser adotar as abordagens mais extremas. A facção pacífica é um compromisso fraco, nada mais do que ensinamentos heréticos. Vocês, aqueles que espalham esses ensinamentos como verdade, são traidores. O homem gritou, esquecendo sua situação atual. Conteúdo patrocinado. Uma veia apareceu na testa de Edgar quando ele se moveu para silenciar o homem. No entanto, Heinz o deteve. De fato, você está certo, disse ele. Alda desejou o extermínio das raças de vida no passado, como você diz, e tenho certeza que isso ainda é verdade agora. Se não fosse esse o caso, ele não teria lutado contra a deusa que lutou contra o rei demônio ao seu lado. Se ele tivesse mudado de ideia, ele teria enviado mensagens divinas ao Papa e aos clérigos do Império Amid, dizendo-lhes para pararem de perseguir as raças de vida. O fato de isso não ter acontecido significa que o que vocês extremistas defendem e a vontade de Alda é a mesma. Não apenas Edgar e o homem mascarado, mas todos os outros extremistas pararam surpresos com as palavras de Heinz. Ó, o que você está tentando dizer? O homem mascarado perguntou, perplexo com a negação de Heinz dos próprios fundamentos da ideologia da facção pacífica. Heinz fez-lhe uma pergunta por sua vez. Sou um membro da facção pacífica e tenho uma garota Dhampir sob minha proteção, mas Alda concedeu sua proteção divina a mim e despachou seus espíritos familiares para me ajudar. Por que é que, se a vontade de Alda não reconhecesse as ações de Heinz, se ele realmente era um traidor herético, por que Heinz poderia invocar um espírito familiar com a habilidade descida do espírito familiar? Não foi porque Alda reconheceu Heinz? Heinz sorriu amargamente para o homem mascarado que estava sem palavras com os olhos arregalados. Dito isso, isso não significa que o que eu defendo é certo. Tenho certeza de que Alda também está hesitando. Um deus vacilar? É uma coisa assim. Isso é o que eu quero descobrir. E se Alda disser que a erradicação das raças de vida está certa, vou perguntar a ele por que e convencê-lo do contrário, disse Heinz. Ele encontraria um Deus, ouviria o que ele tinha a dizer e então o persuadiria do contrário. As palavras de Heinz podem até ser consideradas arrogantes. O homem mascarado prendeu a respiração, e então exalou alto. Esta é a nossa derrota, disse ele, removendo a máscara para revelar sua expressão agora sem dúvida.
Após este incidente, os extremistas Alda que planejaram o assassinato de Selen se transformaram na estação de guardas. Claro, a pena de morte foi considerada. Embora Reis tenha apelado para que suas vidas fossem poupadas, eles se tornaram escravos criminosos. No entanto, o grupo de Reis os comprou e os guiou em uma busca pelo local do julgamento de Zakart e uma aventura para investigar a verdadeira vontade de Alda. Este foi o primeiro registro de Reis guiando outros como um guia sagrado. Conteúdo patrocinado.